O organismo precisa ser protegido contra bactérias, vírus, parasitas, fungos ou até mesmo células neoplásicas. Para isso, existe um sistema de defesa que, coletivamente, é conhecido como sistema imune. Ele é composto por redes complexas de interação de reações químicas e celulares. Esse vídeo é o primeiro de uma sequência de vídeos sobre o sistema imunológico. Nesse, será falado sobre a imunidade inata. Como já foi falado, esse sistema tem a função de proteger o organismo contra patógenos e contra o desenvolvimento de neoplasias. Para que essa proteção seja efetiva, existem duas categorias de resposta imune: a imunidade inata, também chamada de inespecífica, e a imunidade adaptativa, conhecida também como específica. A imunidade adaptativa não é o assunto desse vídeo, mas teremos aqui principalmente os linfócitos atuando. Temos os linfócitos T e os linfócitos B, que se diferenciam em plasmócitos. A imunidade inata é composta por barreiras e pelo processo inflamatório. A imunidade inata é a primeira linha de defesa e já nasce com o animal, e com a gente também. Ela é chamada de não específica porque não tem especificidade contra um determinado antígeno. Ela é constituída, em parte, pelas barreiras físicas, como a pele, o epitélio mucoso. Se a gente pegar o trato respiratório como exemplo, temos ali como mecanismo de defesa a tosse, os espirros e o fluxo de muco. Já o trato gastrointestinal, temos o vômito e a diarreia. No sistema urinário tem o fluxo de urina, que ajuda a eliminar os invasores. No trato gastrointestinal e na pele, as próprias bactérias comensais que tem ali também são importantes na defesa. Esses micro-organismos comensais bem adaptados podem competir com os patógenos que não são tão bem adaptados. As barreiras epiteliais intactas são as principais barreiras de defesa. E temos também as barreiras fisiológicas, como o pH estomacal, a temperatura corporal, o suor do corpo em animais que têm essa habilidade e a lágrima, que tem ali enzimas que destroem micro-organismos. Quando os patógenos conseguem superar essas barreiras, entram em ação outros componentes da imunidade inata. Os animais podem produzir moléculas que destroem os micro-organismos diretamente. Um exemplo disso é o sistema complemento, que é um sistema à parte que vai ter um vídeo só para falar sobre ele. Ou uma outra possibilidade é a destruição acontecer por células de defesa, que é a resposta inflamatória. Eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre o processo inflamatório, porque aqui no canal já tem vídeo específico sobre isso. Já foi falado sobre a inflamação aguda e a inflamação crônica. Eu vou deixar esses vídeos nos cards aí em cima. Pessoal, antes de continuar, eu queria pedir para você clicar no gostei, porque isso ajuda bastante o canal, e eu peço também para vocês comentarem aí embaixo o que vocês estão achando do vídeo, porque dessa forma eu consigo saber se o conteúdo é relevante ou não para vocês. Voltando ao assunto, temos aqui um patógeno que conseguiu escapar das barreiras e o sistema imunológico precisou lançar mão de outros mecanismos. Os vírus e as bactérias, ao entrarem no organismo, conseguem se multiplicar rapidamente. A primeira coisa que precisa acontecer aqui é que eles precisam ser reconhecidos como invasores, para que sejam destruídos. Nesse momento vai acontecer o processo inflamatório. Diversas células inflamatórias e moléculas de defesa são direcionadas até o local e concentradas onde está acontecendo a invasão. Daí, essas células e essas moléculas atacam e destroem esses invasores. Mas para que tudo isso seja efetivo, o organismo precisa reconhecer que aquele invasor é uma coisa estranha e atacar ele rapidamente. Vamos entender como eles são reconhecidos. Na superfície dos patógenos, existem moléculas que podem ser reconhecidas pelo sistema imunológico. As células usam receptores que podem se ligar a essas moléculas e dessa forma elas são reconhecidas. Essas estruturas possuem nomes específicos que eu já vou falar mais para frente. As moléculas de superfície são essenciais para a sobrevivência dos micro-organismos, então elas acabam sendo comuns a diversas espécies de patógenos. Essas moléculas de superfície são padrões moleculares amplamente distribuídos. Um exemplo que eu vou usar aqui é a parede celular de bactérias gram-positivas, que é composta principalmente por peptidoglicanos e lipotecóicos. Já as gram-negativas também possuem os proteoglicanos, porém eles são recobertos por uma camada de lipopolissacarídeos, bem conhecidos aí como LPS. Os outros patógenos, como os vírus e os fungos, também possuem moléculas reconhecidas pelo sistema imunológico. Essas moléculas são chamadas de padrões moleculares associados a patógenos, que levam a sigla de PAMPs. Então, quando um determinado patógeno adentra o organismo, eles começam a gerar sinais exógenos, por conta desses PAMPs. As células que são atraídas ali para o local começam a ser danificadas e vão morrendo pela batalha que está sendo travada ali, principalmente os neutrófilos, que são os primeiros que chegam.
Quando elas morrem, também começam a liberar moléculas que funcionam como sinais endógenos. Essas moléculas são conhecidas como padrões moleculares associados à lesão, os DUMPs. Tanto os PUMPs como os DUMPs vão interagir com receptores de reconhecimento de padrão, os PRRs, que ficam localizados nas células sentinelas que estão espalhadas por todo o corpo. Existem vários tipos desses receptores, inclusive alguns são solúveis e ficam circulando na corrente sanguínea. Um desses receptores são os receptores Toll-like, que são os mais importantes. Esses receptores Toll-like ficam na superfície de diversas células, como os macrófagos, mastócitos, células dendríticas e células epiteliais que revestem o trato gastrointestinal e o trato respiratório. Existem também receptores Toll que ficam no interior das células, para reconhecer invasores intracelulares. Os que ficam na superfície reconhecem principalmente lipoproteínas e lipopolissacarídeos bacterianos e fúngicos. Os intracelulares podem reconhecer ácidos nucleicos virais e bacterianos. Todas essas células do sistema imunológico e células do tecido conseguem interagir entre si e desempenharem o seu papel porque elas se comunicam por meio de substâncias químicas. Agora eu vou falar um pouco das diversas substâncias químicas que são liberadas ali no local durante a atuação do sistema imunológico, como os mediadores pró-inflamatórios e as moléculas antimicrobianas. Assim que o tecido é danificado, levam alguns minutos até começar a acontecer a inflamação. Esse dano gera 3 tipos de sinais. O primeiro é gerado por células que se romperam durante a lesão e começam a liberar os DUMPs, que desencadeia a liberação de citocinas, quimiocinas e enzimas por células sentinelas. O segundo é gerado pelos próprios invasores, os PUMPs, que também desencadeiam resposta em células residentes. O terceiro é gerado pela dor. Ali tem diversas terminações nervosas, e algumas substâncias liberadas geram dor ao entrar em contato com essas terminações. E elas, por sua vez, vão liberar peptídeos bioativos. Essa mistura de moléculas serve para atrair os leucócitos e agir sobre os vasos sanguíneos para aumentar o fluxo sanguíneo. Isso faz parte do processo inflamatório, então eu recomendo que você também assista a aula sobre inflamação aguda. Quando estimuladas, as células sentinelas, que são os macrófagos, mastócitos e células dendríticas, começam a liberar citocinas. As 3 principais citocinas são o fator de necrose tumoral alfa, que tem como função desencadear a liberação de quimiocinas pelas células próximas e atrair os leucócitos para o local da inflamação. E as outras são a interleucina 1 e a interleucina 6. A interleucina 1 amplifica a inflamação atuando sobre os neutrófilos, aumentando a adesão nos vasos e sobre os macrófagos, estimulando a síntese de COX-2. Tanto a interleucina 1 como o fator de necrose tumoral alfa, quando caem na corrente sanguínea, ambos são responsáveis pelo comportamento doentio do animal. Eles atuam no cérebro provocando falta de apetite, letargia e também mobilizam aminoácidos da musculatura para provocar dor e fadiga. Uma outra coisa que eles fazem é que lá no fígado eles estimulam a produção das chamadas proteínas de fase aguda, para auxiliar na defesa do corpo. Já a interleucina 6 é o principal mediador da reação de fase aguda e do choque séptico, além de ter ação anti-inflamatória. Ela inibe os efeitos do fator de necrose tumoral alfa e da interleucina 1. As células sentinelas também liberam altas quantidades de pequenas proteínas quimiotáticas, denominadas de quimiocinas. Elas também têm a função de atrair os leucócitos para o local da inflamação. No processo inflamatório agudo, de forma resumida, existem 5 sinais cardinais: o rubor, o tumor, calor, dor e, em alguns casos, a perda de função. Os vasos se dilatam e o fluxo sanguíneo local aumenta. Isso dá a oportunidade dos leucócitos migrarem para o local da lesão. A dilatação inicial gera edema por extravasamento de fluido e calor por aumento do fluxo sanguíneo. Todos esses eventos vasculares e celulares ocorrem pela liberação de mediadores inflamatórios. Os mastócitos liberam histamina, que se ligam a receptores H1 em diversos locais, induzindo a formação de óxido nítrico, que por sua vez promove vasodilatação. Outras substâncias vasoativas também são liberadas no local, como peptídeos e lipídios, que também promovem vasodilatação. Uma proteína importante que exuda durante a fase fluida da inflamação é o fibrinogênio, que no tecido se polimeriza em fibrina para restringir a movimentação do agente. Algumas células que chegam ali no local, como os neutrófilos e os macrófagos, produzem e liberam substâncias antimicrobianas. São liberados ali peptídeos antimicrobianos, como as defensinas, e algumas enzimas, como a lisozima. A lisozima é uma enzima encontrada na lágrima e nos grânulos neutrofílicos de muitas espécies, com exceção dos bovinos.
Pessoal, na próxima aula eu vou falar de uma forma um pouco mais aprofundada sobre as células do sistema imunológico, principalmente essas que atuam na imunidade inata. Essa aula vai ficar por aqui. Até a próxima!